cada dia fica maior a preocupação com a crise nos mercados em 2025. E com o problema do fiscal aqui do Brasil, muitos estrangeiros estão saindo do país. Praticamente ninguém está mais querendo entrar nos investimentos do Brasil. Isso é um acumulado dos últimos anos que faz com que a gente entre em 2025 com um cenário mais desafiador. Mas o fato é que toda crise no mercado abre oportunidades para quem sabe ganhar muito dinheiro. Como é que você pode acelerar sua riqueza numa crise como essa? Qual é a forma certa de investir para momentos como esse? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Boa, vamos lá e vamos começar pelo começo. Quais são os sinais claros que a gente tem de crise no Brasil? O que faz com que todo mundo se preocupe muito atualmente é algo parecido com o que aconteceu lá em 2013. Pelo menos é o que já tem muita gente fazendo essa comparação. Até porque se a gente pega os sinais macro da conjuntura atual macroeconômica, a gente vê um dólar muito alto e uma curva de juros mostrando um juros muito mais alto por um período mais longo. Se a gente for olhar só para o dólar nos últimos 12 meses, a alta já é de 24%. E aí quando a gente olha para os juros, a gente já bateu os 12,25, que já é um patamar mais próximo do que a gente viu acontecer justamente ali pós-período 2013, 2014. Além disso, existem outros pontos que são muito mais a causa do que a consequência disso tudo. Só que dólar e juros costumam ser consequência de atitudes. Quando a gente vai para as causas de verdade, uma das principais que a gente vê é o aumento do endividamento público, uma vez que a gente recentemente chegou a 7,2 trilhões de dívida, que demonstra mais uma vez que o governo está gastando mais do que arrecada, e isso aí a gente já falou várias vezes em outros vídeos do canal. Isso tudo também acaba culminando numa pressão inflacionária muito maior, um risco de inflação. E é por isso que a gente vê o próprio Boletim Focus, a principal ferramenta do Banco Central, para tentar fazer previsões das principais taxas do mercado, aumentando semana após semana a expectativa para a inflação medida pelo IPCA agora em 2025, que já bate 5%. Bom, e aí se a gente tá fazendo um panorama com o 2013, o que é que aconteceu pós 2013 naquela crise lá aqui no Brasil? A gente viu o dólar subir 41% de 12 a 14, enquanto que a Selic terminou 2014 em um nível ainda abaixo do que a gente tem hoje, em 11,75. E a Selic subiu 7 vezes seguidas até bater 14,25. E aí, no cenário atual, o que a gente vê de fluxo de investidores estrangeiros no Brasil, pelo menos no começo de 2025, é o pior desempenho em 9 anos, quando a gente olha para o fluxo da Bolsa de Valores. E a última vez que os números de saída da Bolsa foram tão altos foi justamente em 2016. Além de chegar numa mínima histórica também em abril de 2013. Naquela época, a gente também via a dívida pública bater recordes, a gente falava de 2 trilhões, hoje a gente mais do que triplicou essa dívida. E aí, quando a gente traz esse cenário todo para o mundo dos investimentos, o que a gente viu foi a bolsa ter uma queda de praticamente 30% naquela época. E eu vou te falar uma coisa, pior do que queda na bolsa é queda na bolsa por muitos anos. Aí quando a gente olha para 2024, que é o último ano que a gente tá vivendo, a queda que a gente experienciou foi de cerca de 10%. Enquanto isso, olhando para o Tesouro IPCA+, o que a gente via naquela época era uma taxa acima da inflação de 5,55% e que chegou ainda a bater 7,1%. E aí hoje, quando a gente olha meramente para esse indicador, a gente já vê o Tesouro IPCA+ pagando 7,54%. Ou seja, o cenário segue sendo muito desafiador. Agora, o mercado de investimentos não respondeu tão mal ainda, pelo menos não tão quanto em 2013. Ah, Felipe, mas o país segue crescendo, o PIB está muito positivo no Brasil. E isso é verdade. Se a gente olha do período da pandemia para frente aqui no Brasil, todos os trimestres a gente vê o Brasil com PIB positivo, acima de 2%, chegando a 3%. E quando a gente vai para a definição de livro, uma recessão técnica num país precisaria que o PIB ficasse negativo por 2 trimestres consecutivos. Mas aí aqui a gente precisa separar duas coisas. Uma coisa é a recessão técnica medida somente pelo PIB, outra coisa é o contexto inteiro, pegando várias medidas macroeconômicas como a gente trouxe. Afinal de contas, o cenário com a economia aquecida, com gastos desenfreados do governo, com desemprego nas menores taxas históricas e um juros muito alto, isso tudo tem o risco de culminar numa pressão inflacionária muito grande. E é por isso que sim, a gente tem um cenário formado para tempos difíceis no Brasil. Agora, na prática dos investimentos, o que é que isso significa? Como é que você pode aproveitar esse cenário para ganhar mais dinheiro? Até porque existe uma fórmula para continuar enriquecendo nessa fase. É isso que a gente vai falar. Agora, antes eu preciso te alertar que a resposta que a gente dá aqui no canal do YouTube, ela precisa ser generalizada, baseada em fundamentos de investimento que funcionam há décadas. A única coisa que vai ser diferente é que a realidade de cada um dos investidores é diferente. A minha realidade é diferente da sua, que é diferente da do seu irmão, do seu primo, do seu amigo que também é investidor. E é por isso que se você quiser uma resposta mais personalizada, olhando para a tua carteira de investimento, para os teus objetivos de vida, para o teu contexto atual, e tudo isso ainda focado em fazer você ganhar dinheiro mesmo num período de crise, aí o melhor caminho para você
você é marcar uma consultoria gratuita com um dos nossos especialistas aqui do Clube do Valor. Esse é o momento em que durante 1 hora de reunião personalizada para você, você vai ter acesso a uma versão gratuita do nosso serviço de consultoria e gestão de investimentos aqui no Clube, que é o que a gente já faz para mais de 3 bilhões de reais dos nossos clientes de consultoria e de gestão. Tudo isso com o apoio de toda essa turma, que já soma mais de 160 pessoas fazendo o Clube acontecer. Para você participar de uma consultoria gratuita como essa, é só fazer a leitura desse QR Code que vai aparecer aqui na tela ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo. Beleza, agora vamos para a prática. Como continuar enriquecendo mesmo durante a crise? Porque é indiscutível o fato que oportunidades acabam aparecendo na crise. Se a gente for olhar para o preço da Bolsa do Brasil nesse momento, a gente vai encontrar ela nos patamares mais baratos das últimas décadas. Aí quando você olha para a renda fixa, a gente vê uma taxa no próprio Tesouro Direto que é recorde histórico também. Aí você olha para o mercado de fundos imobiliários, você vê fundos com desconto de quase 20% na cota, sem inadimplência, praticamente sem vacância, o que acaba tornando uma irracionalidade total esse preço aqui. Então a gente vive um momento que para onde você olha tem uma oportunidade. E para você aproveitar da maneira correta isso aqui, existem 2 passos muito claros que você precisa seguir. O primeiro deles é comportamental. Você precisa separar o seu eu investidor do seu eu cidadão. Por que eu tô te falando isso? Porque tá tudo bem você acompanhar notícias, você acompanhar o que tá acontecendo com o mercado e a economia mundial, tá tudo bem você acompanhar discursos políticos, eu também gosto de acompanhar. Isso é importante para você formar a tua opinião como cidadão, estar a par das notícias e até decidir teu voto, se for o caso. Agora, o ruim disso tudo é deixar o teu viés de disponibilidade, ou seja, aquelas informações que você recebeu recentemente, te influenciarem a tomar alguma decisão no mercado de investimentos. Essa mistura do teu eu cidadão com o teu eu investidor não acontece na cabeça dos investidores profissionais. E é por isso que separar essas duas posturas mentais é muito importante. Isso vai te ajudar a fugir dos teus viéses emocionais e acabar tomando decisão muito mais baseada em uma notícia do que na razão. Então esse é o passo número 1 e o passo número 2 te obriga a fugir dos teus viéses emocionais e tomar a decisão certa. O segundo passo é você investir bem, mesmo durante a crise. E a primeira coisa que você tem que fazer para investir bem é não investir mal. Ou seja, tem 2 grandes erros que você precisa evitar na parte prática dos investimentos. O primeiro erro clássico é achar que agora é o momento de investir muito mais em renda fixa porque as ações caíram e a taxa da renda fixa está alta. Ou agora é o momento de investir muito mais lá fora no mercado internacional porque o dólar está alto. Para quem pensa desse jeito, você vai estar sempre atrasado nos movimentos. É a mesma coisa que aconteceu lá atrás, em 2013, 14, 15, quando as pessoas acabaram indo para a renda fixa porque o juros estava mais alto e venderam bolsa. O que aconteceu é que a renda fixa passou pouco tempo com os juros muito altos e a bolsa logo em seguida começou a entrar num ciclo de alta. E aí quem fez o movimento contrário acabou perdendo as 2 possibilidades de ganhar dinheiro. O segundo grande erro que você tem que evitar é pensar em se proteger da crise através de produtos financeiros. Até porque eu sei que nessa hora, principalmente você é atendido por um assessor de investimentos da vida, ele vai te ligar, vai te dizer que tem uma renda fixa para 5 anos, que tá pagando 18%, que aquele é o momento de investir naquilo ali. Ou ele vai te ligar e vai te dizer que tem um COI com capital protegido, que você não vai ter risco de perder dinheiro, achando que é com um produto ou 2 que você vai se proteger de qualquer crise. E isso acontece de verdade. Basta olhar exemplos de carteiras com boa parte da alocação presas ali em COIs, que na prática tiram a tua liquidez, você não pode resgatar aquele dinheiro por pelo menos 5 anos, e em 95% dos casos te dão uma rentabilidade muito abaixo da própria renda fixa. Então, evitados esses erros, vamos mostrar agora as possibilidades de verdade de ganhar dinheiro. E para começar a te mostrar isso, eu quero te trazer esse gráfico que tá na tela, que mostra a correlação do retorno de uma boa estratégia de ações com a taxa Selic atual do mercado. Ou seja, em momentos históricos em que a Selic estava mais perto de 20%, o que a gente viu é que o retorno dos próximos 3 anos para quem investiu bem no mercado de ações nesse período foi de cerca de 50%, 40% ao ano. Em compensação, quem investiu numa estratégia de ações, quando a Selic estava próximo a 5%, 6% ali, o retorno que aconteceu nos próximos 36 meses chegou até mesmo a ser negativo. Ou seja, mostrando com base em dados que quanto maior está o patamar de juros de um país, o maior retorno histórico do mercado de ações acontece justamente para quem investe naquele momento. Felipe, então agora é hora de eu pegar tudo e investir na bolsa. Também não é essa a conclusão correta. Na prática, só existe uma forma de você decidir exatamente quanto deve ir para a bolsa, quanto deve ir para a renda fixa, quanto deve ir para mercados internacionais, que é você desenhar uma carteira com ativos vencedores, que é exatamente o que a gente faz com os nossos clientes aqui do clube. São 3 passos para isso. No passo 1, você vai montar uma carteira de investimentos baseada em classes de ativos vencedoras, historicamente falando. Aí a gente fala de renda fixa, ações e fundos imobiliários, cada uma delas com porcentagens eficientes de alocação para te trazer uma boa relação risco-retorno para essa carteira. O passo 2 é você fazer essa alocação baseado nessas proporções. E o passo número 3, ele é infinito. É você fazer rebalanceamento a cada 3 meses dessa tua carteira, buscando sempre voltar ao balanceamento inicial. Afinal de contas, essa carteira vai se mexer ao longo do tempo. A tua única função
Então vai ser comprar o que caiu e vender o que subiu. Ah, Felipe, mas não precisa fazer isso, é só comprar o que tá bombando ali, o que tá pagando mais. Pois então, para quem seguiu uma estratégia clara como essa, nos últimos 20 anos, o retorno foi bem atraente, de cerca de 15% ao ano, e mesmo quando a gente tira a inflação e o imposto de renda da conta, a gente ainda fica com 7,6%, transformando 2 milhões de reais com aportes de 10 mil reais de janeiro de 2004 até o final do ano passado, em um patrimônio de mais de 47 milhões de reais. Enquanto que esses mesmos 2 milhões de reais corrigidos somente pela inflação, mesmo pegando o IGPM ali, a gente chegaria em cerca de 8 milhões. Então sim, essa forma de investir é extremamente eficiente. E todo esse retorno aconteceu mesmo a gente enfrentando as crises de 2008, a própria crise de 2013, 14, 15 e 16 que a gente viveu aqui no Brasil. E com certeza esse tipo de estratégia vai continuar funcionando para o futuro. Então a solução para ganhar muito dinheiro mesmo na crise é ter uma estratégia clara e seguir essa estratégia à risca, independente do que esteja acontecendo. Agora, se você quiser saber qual é a armadilha por trás do Tesouro IPCA mais 7.7, aí eu preciso que você assista esse outro vídeo aqui que eu te contei tudo isso em detalhes, eu vou estar te esperando por lá.